Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Queridos, aqui estamos mais uma vez para meditarmos alguns instantes na Santa Palavra de Deus. Nós iremos falar sobre o livro O Leão e o Cordeiro. Veja bem, meus queridos, antes de terminar esta primeira visão, João continua sua revelação vindo do céu. Veja bem, descobrindo os propósitos de Deus para a terra. Esta parte da visão inicia focalizando um livro. Seu significado, irmãos, é evitar ao nosso entendimento, sobre Apocalipse. Então vamos falar alguns minutinhos sobre o livro. É o seguinte, o livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono. Você vê bem, hein? Ele viu um livro na mão de um homem que estava sentado no trono. Foi escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Nos dias bíblicos, um livro apresentava-se em forma manuscrita, nunca encadernado, e escrito num e no outro lado. Agora você veja bem, o livro nunca era encadernado e era escrito por dentro e por fora. Escrevia por dentro e depois escrevia por fora, era todo escrito o livro, né? Agora, nunca encadernado, claro, naquela época, né? Na época de João. E era todo cheio de palavras, mas muitas palavras. Um anjo muito forte, quando ele fala um anjo muito forte, irmãos, está dizendo um anjo muito alto, muito grande. Perguntou com a voz parecendo voz de trovão: João, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os 7 selos? Você sabe como que eram esses selos? Não é hoje como só cola ali um selo ali com timbre do correio ou qualquer coisa ali e bate um carimbo em cima. Não. Eram fitas compridas. No início do livro, que estava enrolado com canudo, bem no comecinho, colocava uma fita daquela amarrada, uma. Depois colocava mais na frente outra fita amarrada, 2. Outra mais na frente, uma fita amarrada, 3, até dar 7. No caso deste livro aí foram 7 selos. E alguém tinha que abrir esse livro, mas para abrir esse livro ele tinha que desatar as 7 fitas, os 7 selos, né? Bom, para nós isso aí não tinha diferença nenhuma, era só chegar aí desatando. Só que tinha um problema, tinha que haver a tal da dignidade, quer dizer, o cara ser competente, o cara ser limpo, o cara ser santo, o cara ser decente, o cidadão que cumpriu todos os requisitos de Deus para poder abrir aquele livro. Isso aí vai despertando em nossa mente que esse livro era um livro especial, né? Que livro é esse? Não é qualquer um que pode abrir ele, né? É importante notar que o anjo não procurou alguém suficientemente forte para abri-lo. Suficientemente forte seria um homem assim como um Sansão, como um Hércules, como, né, esses homens aí pré-históricos, homens poderosos, homens fortes mesmo, como o Sansão, por exemplo, né, nossa, que homem forte. O anjo não procurou esse tipo de homens de força física, procurou homens fortes de caráter. A força maior do universo de Deus não é o poder do braço, e sim o poder de caráter. A força moral,
Acontece que ninguém foi encontrado com dignidade suficiente para isso, irmãos. É de assustar, é de preocupar. E João disse, quando foi esclarecido pela boca daquele anjo forte, que até aquele momento ninguém era digno de abrir aquele livro, de soltar aqueles 7 selos e abri-lo, para ler, mas uma dor profunda entrou no peito de João, um destempero, uma angústia, uma falta de ar, e João começou a chorar. E aqui está escrito aqui em Apocalipse, dizendo que eu chorava muito. E a gente fica surpreso, né, irmãos? Porque o que João viu, o julgamento de Jesus, tanta crueldade, quantas mortes, quanta injustiça, quanta fome, quanta peste, quanta doença. E João nunca chorou. Mas quando chegou ao ponto de ficar notificado a ele que não tinha nenhum homem digno de abrir os 7 selos, João disparou a chorar, como Pedro, lá no pátio do julgamento, onde estava Jesus. Pedro começou a chorar lá no Caifás, começou a chorar, que não tinha jeito, Pedro. E assim foi João. Quando soube que não tinha ninguém digno de abrir aquele livro ali, ele começou a chorar de uma forma aflita, desesperada. Porque ele meditava, meu Deus, então Noé não foi digno de abrir esse livro? Não é digno? Meu Deus, Abraão, meu Deus, também não, o pai da fé. Mas, meu Deus, o que é isso? Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, meu pai, não são dignos de abrir esse livro. Mas o que está vendo com a raça humana, meu Deus? E disparava a chorar. Moisés também não, Senhor. Josué não, Senhor. Elias não. Ninguém é digno de abrir esse livro. Então ele ficou aflito. Ele ficou desesperado. Ele viu que ali estava o fim. Aquele livro continua selado. O mundo iria para um fim de pecado, de prostituição, de assassinato. Ninguém era digno de abrir o livro, o mistério de Deus. Então é uma surpresa para nós, durante as 7 visões, ele assistiu a toda sorte de violência, tragédia e morte, mas foi somente quando ninguém foi achado para ler aquele livro, para abrir aquele livro, que João disparou a chorar. Irmãos, então vem a pergunta: o que contém este livro? A resposta vital, pois se houver erro nesta altura, irmão, haverá daí para frente, sabe o quê? Catástrofe total. Sou obrigado a rejeitar a interpretação de muitas pregações, de muitas escatologias sobre os 7 anos da grande tribulação. Uns colocam 3 anos e meio, outros colocam 3 anos, Pois isso significa ser incoerente com a mensagem do Espírito para as 7 igrejas. 7 igrejas. Como para a igreja universal, eterna, que será aquela última igreja, a igreja invisível, tá bom? Que da igreja tal leva um pouco, da igreja tal leva um pouco, da igreja fulana leva um pouco, aí forma uma igreja só de selecionados, que é dado o nome de igreja universal. Tá bom? O conteúdo do livro era vital para João, a ponto dele chorar quando ninguém foi encontrado digno para abri-lo. Qual o interesse de João numa suposta grande tribulação que viria a acontecer 2000 anos depois? Este livro estava seguro na mão direita de quem sentava no trono. Na mão direita de quem sentava no trono. Ele não conseguia ver o rosto daquele senhor, só via os braços. Veja aqui outro símbolo. A mão direita significa
autoridade. Mão direita, viu? Ou destra. Sobre a destra da minha justiça, sobre a mão direita da minha justiça, ou destra da minha justiça, tudo é uma coisa só. A mão direita significa autoridade e poder, e força, né? O livro está relacionado à soberania de Deus, ao seu poder e autoridade. Contém ele os decretos de Deus e a revelação da sua vontade. Revelação da sua vontade. Os planos e propósitos de Deus estão escritos no pequeno livro fechado e selado pelo pecado do homem, pelo qual João chorou muito, né? No jardim do Éden, o primeiro homem, afastando-se da vontade de Deus, fechou o livro dos propósitos do seu Criador em relação a ele, Adão e Eva. Vemos agora o Filho do Homem, ou melhor, o Filho de Deus, né? Jesus, homem perfeito, o único que foi digno de abrir o livro. Quem é este homem? Olha só. Aí vem a colocação. O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Né? Voltamos. Vamos ler o versículo da Bíblia, então? Todavia, um dos anciões me disse: não chores, homem, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, 5. Você vê. Então João também, quando lembrava de Davi, mas quem sabe Davi é digno de abrir esse livro? Também não era. Aí, meu Deus, João derreteu-se, João desmontou-se, tudo em lágrimas, né? E é dessa forma, viu, meus irmãos? A vida é assim, né? Então vamos ver aqui. Voltamos com este hábito. Vamos voltar então lá atrás, né? Que diz assim: voltaremos com o nosso hábito ao Velho Testamento, né? Todos os professores de teologia gostam de falar isso. Voltamos ao nosso hábito aqui da teologia para confirmar essa profecia aqui de Apocalipse. Vamos lá no Velho Testamento, a fim de melhor identificar quem é esse leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá, quem é? Bom, hoje nós sabemos, né? Jesus. Judá é o leãozinho da presa subsiste. Judá é leãozinho, vírgula, da presa subsiste, filho meu, eu estou te avisando. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Siló é uma cidade, né? Era um povoadão muito grande, e é um homem, e ele obedecerão os povos. E a ele, ou melhor, e a ele obedecerão os povos. Quer dizer, obedecerão a Siló. Siló é um homem. E é o seguinte, esse homem aí, sabe quem é? O significado de Siló? Paz. Significado de Siló? Tranquilidade. Vírgula. Significado de Siló? Santidade e salvação. Então quem é esse Siló? Jesus, né? O autor da Epístola aos Hebreus confirma que Jesus é o leão aí, olha, isso mesmo. É o leão sobre a qual Gênesis fala, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Hebreus 7,14. Mais importante ainda é a definição do nome Siló, o homem que é digno. Cantam os 24 anciões para esse homem, dizendo: digno é o Cordeiro
Jesus Cristo, nosso Senhor, o leão de Judá, Siló, é o único homem digno de abrir o livro. E o único homem digno de abrir o livro, quem foi? Foi Jesus. Certo? Foi o Senhor Jesus Cristo. João escreveu, então vi, agora falando do Cordeiro. Deixa eu ver aqui, falando do Cordeiro, o leão da tribo de Judá, já falamos do livro, agora o leão o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, agora um Cordeiro, coitadinho do Cordeiro, hein? Branquinho, fofinho, sem garras, sem unhas venenosas para atacar, sem presas para morder. João escreveu, então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Então, irmãos, preste só atenção aqui, já para nós terminarmos essa fase. Veja bem. O cordeiro tinha 7 chifres. Bom, isso é totalmente anormal, né? 7 chifres. Existe até um tipo, uma sátira por aí, dizendo, o fulano tem chifre, tá dizendo que ele foi traído pela esposa, né? Por quê? Porque o chifre, desde a época do Velho Testamento, simbolizava poder. Poder. Está dizendo que esse cordeiro aqui, tem 7 chifres. E naquela época de João, o poder na terra, irmãos, não era um exército, como era o caso de Roma, né? Como era o caso de Grécia, como era enfim, de vários países poderosíssimos na guerra. Mas o verdadeiro poder que Deus deixou sobre a terra era a igreja. Então, na cabeça daquele cordeirinho havia a ideia poderosa de 7 igrejas, e eram as 7 igrejas da Ásia. Você vê que aquelas 7 igrejas da Ásia sacudiu o mundo e até hoje ainda tem a ressonância do seu ministério. É a igreja para todo mundo, né? Então, essas 7 igrejas estavam na cabeça daquele cordeirinho e no coração daquele cordeiro, que é Jesus. Um cordeiro é um animal indefeso, meus irmãos. Ele é terno, ele é carinhoso, ele é manso, é pequeno. E é verdade, né? Você não viu um cordeiro do tamanho de um cavalo, do tamanho de um elefante. Não, é pequeno. Perfeito para um sacrifício. Foi nesta figura que João Batista viu seu primo Jesus. E aí João Batista gritou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que este cordeiro tem chifre, meus irmãos? É claro, estamos diante de mais um símbolo. Chifre sempre representa poder, né? Já falamos, estamos repetindo. E 7 é o número da perfeição. 7 chifres é o poder perfeito do nosso Deus. Perfeito. Se é perfeito, então, meus irmãos, aquilo que é perfeito não tem defeito, ainda mais vindo das mãos de Deus. Até diz aqui um cântico lá de Apocalipse, que diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. O Cordeiro de Deus morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia. Ele estava, Ele estava morto, mas vive para sempre. Está entronizado nos céus. É perfeito. Então, a esse Deus perfeito, irmãos, nós podemos, com toda a nossa fé, com todo o nosso coração, orar a Ele pedindo vitória sobre as lutas, pedindo cura sobre as nossas enfermidades, pedindo vitória sobre os demônios que se levantam para destruir famílias, destruir cidades, destruir vilas.
porque o Deus que nós estamos orando a Ele trabalhou em forma de livro, em forma de leão, em forma do cordeiro e continua vivo. Então é um Deus que se não se encontra de jeito nenhum restos mortais dele na sepultura, porque ele ressuscitou e está ao lado do Pai das luzes e por nós ele intercede. Então nesta hora nós podemos orar com toda a nossa fé no nome desse Deus eterno e glorioso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive para sempre. Feche seus olhos e oremos com todos os nossos corações. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso eterno e glorioso Jesus Cristo, o único Deus que vive e que foi morto, é claro, e agora vive. No nome desse Jesus que diz: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós estamos te pedindo agora, Pai eterno, cura aquela criança hospitalizada, que inclusive já foi desenganada dos recursos da nossa medicina maravilhosa. Cura aquele papai, aquela mamãe. Sara com tuas mãos eternas e gloriosas, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, aquela jovem que já foi desenganada também. Pai, coloque a tua mão ditosa e gloriosa sobre esta família que está sendo destroçada pelas forças dos infernos. Satanás não tem poder sobre essa família mais, meu Pai, pois estamos colocando na palma das tuas mãos e estamos te implorando: coloque o teu anjo dentro dessa casa e bota afora esse Satanás, coloca para fora esse demônio destruidor. Saia em nome de Jesus Cristo. Nome de Jesus Cristo prevaleça sobre esse lar, sobre essa doença, sobre todos esses males, em nome de Jesus, nosso eterno e adorado Salvador. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?